Olá, minhas amigas e meus amigos. Neste episódio, vamos continuar ouvindo a história do Silas. Um homem marcado por cicatrizes, mistérios e lembranças fragmentadas. Cada palavra que ouvirem é como um eco da vida, entre dores e esperanças, entre ausências e recomeços. Não é apenas uma narrativa, é um espelho da condição humana, de todos nós que buscamos sentido em meio às sombras. Preparem o coração, porque esta jornada não se escuta apenas com os ouvidos, mas se sente com a alma. Audiolivro O Silva. Nome verdadeiro Ariel, Leão de Deus. Dedicado a um anjo maravilhoso na vida real, Sônia Maria Pascoal, depois Stutzer. A história de um misterioso rapaz que chegou a Londrina, Paraná. Quem é ele? De onde veio? O que fazia? Para onde vai? Vamos ouvir e acompanhar esta história para decifrar tais mistérios. Coloque fones de ouvido para uma imersão mais profunda e emocionante. E boa audição. No frio e impiedoso centro cirúrgico, o silêncio era quebrado apenas pelas vozes tensas dos médicos que se debruçavam sobre aquele corpo marcado pela dor. A pele da face e da orelha ainda sangrando exalava o odor amargo das queimaduras recentes. Examinaram com olhos graves o tórax deformado por feridas antigas, cicatrizes de um sofrimento remoto, e perceberam a dificuldade em extrair pele para enxertos. A esperança parecia escorrer por entre as mãos enluvadas. Foi então que, como quem segura uma última centelha no escuro, um dos médicos falou sobre uma técnica nova. Enxertos de pele de tilápia, um peixe comum das águas doces da região. Uma descoberta que a ciência, aos poucos, começava a reconhecer como quase milagrosa. O responsável por conduzir aquela cirurgia era o jovem Dr. Altair Eduardo Soares. Filho da terra, forjado na labuta da lavoura, trazia nos braços a força da colheita e nas mãos firmes a precisão de quem ordenara vacas e abanara café sob o sol do interior. Católico fervoroso, sua fé jamais o abandonara. Antes de qualquer bisturi rasgar a carne, seus lábios murmuravam preces ao Senhor. E agora, diante daquele paciente, sua ciência e sua fé se encontravam no fio tênue que separa a razão do mistério. Enquanto aguardavam a chegada da pele de tilápia da farmácia hospitalar, o murmúrio cortou o ar. A instrumentadora Aline Bastos, veterana e endurecida por tantos procedimentos, engasgou nas próprias palavras. Doutores, olhem, os olhares se voltaram, incrédulos, e então viram. A pele rasgada e consumida pelas chamas começava a se refazer. Primeiro a face, depois as mãos. Tecidos se regeneravam, cicatrizes antigas se desfaziam como se nunca tivessem existido. A pele ressurgia nova, viva, limpa. Boquiabertos, os médicos, homens acostumados a não crer em nada além da ciência, sentiram-se pequenos diante do inexplicável. Um silêncio denso tomou a sala, quebrado apenas pelo sussurro de uma oração. Dr. Altair, com a voz embargada, iniciou o Pai Nosso. Um a um, todos os presentes se uniram em coro, formando uma corrente de fé, lágrimas deslizando por rostos outrora racionais. E então o impensável. O corpo, agora completamente regenerado, rosto, mãos, tórax, abdômen, respirou fundo. Os olhos de Silas se abriram, revelando uma consciência desperta. Com voz firme, carregada de emoção, ele declarou: "Minha memória voltou. Sei quem sou. Lembro do acidente, ainda criança, e de tudo que suportei desde então. Peço apenas que não digam nada ao meu pai, Aristides, por enquanto.
Falem-lhe apenas que a cirurgia foi bem sucedida, que minha face e meu corpo estão restaurados e que em um mês poderei voltar para casa. Até lá, ficarei aqui como faxineiro, ajudando no que for preciso. A sala permaneceu suspensa no tempo. Um dos médicos, com a voz trêmula, ousou perguntar: Mas quem é você? Não é possível que seja humano. Silas ergueu o olhar, profundo, quase impossível de sustentar. De onde vim, vocês não compreenderão agora, mas a seu tempo tudo será revelado. Apenas não duvidem da existência de um Deus poderoso, onipresente, onisciente e onipotente. A ele nada é impossível. O que presenciaram aqui não é obra da ciência, mas do mistério eterno. Hoje, neste lugar, vocês tocaram o infinito. E naquele instante, no coração de cada um ali presente, a ciência se curvou diante do sagrado e a fé ganhou voz no silêncio atônito do centro cirúrgico. Passara-se apenas uma semana quando, entre o calor sufocante dos fornos da padaria, Aristides se aproximou em passos firmes. Não olhou para o empregado, mas sua voz saiu áspera, carregada de autoridade e de dor contida. Eduardo, coloque o cabo elétrico de volta no lugar. Agora, o homem pego de surpresa ainda tentou disfarçar, negando, fingindo ignorância. Mas Aristides, tomado por uma fúria que já não podia reter, agarrou-o pela gola. Seus olhos, faiscando como brasas acesas, encontraram os do empregado, que tremeram sob o peso daquele olhar. Vá para casa. Fique lá até que meu filho saia do hospital. E nesse tempo, reze. Reze muito, porque se algo pior acontecer a ele, eu serei o delegado, o promotor, o juiz e também o carrasco. Agora suma daqui, empregado mau, ingrato. Não volte até que seja chamado. Aquelas palavras cortaram Eduardo como lâminas invisíveis. Em poucos dias, sua vida dera uma reviravolta inimaginável. Na semana anterior, caminhara pela rua com um sorriso irônico, sentindo-se dono de si. Agora a vergonha e o medo pesavam-lhe os ombros como correntes. Ele sabia, por mais que implorasse perdão, por mais lágrimas que derramasse, a confiança de Aristides jamais retornaria. Saiu da padaria como quem carrega uma sentença. Andava cabisbaixo, sem direção, perdido entre remorso e desespero. Seus pensamentos eram tão densos que já não percebia o mundo ao redor. Assim, sem notar, atravessou a rua principal do bairro, sem olhar para os lados. O som agudo da freada ecoou no ar. O impacto violento arrancou-lhe o último sopro. O corpo foi lançado contra o asfalto e, ao cair, sua cabeça encontrou o meio-fio com um estalo seco. O pescoço quebrou-se como galho ressecado. Morte instantânea. Eduardo não teve sequer tempo de clamar por misericórdia. Enquanto isso, Aristides, já refeito da fúria, retornava ao caixa. Os filhos, assustados com o tom da discussão, o cercaram de perguntas. Ele respirou fundo e contou-lhes com voz grave que tudo vinha de um pesadelo que o atormentara naquela semana. Sonhara com Silas preso às chamas de um incêndio, tragado pelo fogo sem piedade. Aterrorizado pela lembrança desse sonho, decidira vir mais cedo ao trabalho naquela manhã. E foi essa decisão que o colocou no lugar e na hora exata para salvar o filho. Disse-lhes também que só deixara o hospital quando os médicos garantiram que Silas estaria em boas mãos, recebendo todo o cuidado necessário para viver. Quanto à discussão com Eduardo, explicou que havia algum tempo percebia nele uma mudança sombria. Desde que Silas se oferecera para trabalhar, não no balcão, talvez por sua aparência marcada, mas na produção de pães e confeitarias, o comportamento do velho funcionário se tornara hostil. Não era preciso ser psicólogo para notar. Havia algo corrosivo, movido por inveja, fermentando no coração dele. Paulo, o filho mais velho, foi o primeiro a confirmar. Pai, eu também percebi.
Eduardo não é mais o mesmo. Os bolos que ele faz já não têm o sabor de antes. Os clientes reclamam e ele parece carregar raiva em cada massa que amassa. O silêncio que se seguiu foi pesado. Não era apenas o peso de uma vida perdida naquela manhã trágica, mas o fardo amargo da certeza de que a inveja, quando se infiltra no coração humano, pode destruir tudo, até a si mesma. Águas passadas não movem moinho, disse Aristides, forçando um sorriso cansado para os filhos. A perda repentina de 2 padeiros em tão pouco tempo era um golpe duro, mas não havia espaço para fraquezas. Distribuiu as tarefas com firmeza. Ele próprio ficaria responsável pelos pães, um dos filhos pelos confeitos. Antes, porém, pediu-lhes algo maior que esforço. Rezem pela recuperação do novo irmão. Se for da vontade de Deus, Silas voltará a viver e trabalhar entre nós. O sorriso que deu aos rapazes não era apenas incentivo, era também um pedido desesperado de fé. Mas a cena foi quebrada bruscamente quando a porta da padaria se abriu e entrou esbaforido Chicão, o leva e trás do bairro, sempre ávido por espalhar tragédias. Com os olhos brilhando doentios de prazer mórbido, anunciou em voz alta: Eduardo. Eduardo foi atropelado e morreu, ali na esquina. Aristides permaneceu imóvel. Seus lábios murmuraram um breve agradecimento pela notícia, mas sua voz soou fria, quase gelada, o que deixou Chicão intrigado. Ele, que adorava ver lágrimas e reações escandalosas, não compreendia tamanha frieza diante da morte de um funcionário tão antigo. Pressionado pelo olhar curioso do fofoqueiro, Aristides acabou por revelar a verdade. Contou do pesadelo que o fizera levantar na madrugada, de como salvara Silas das chamas e de como descobrira, ao voltar do hospital, a traição de Eduardo com o cabo elétrico largado de propósito. Não houve acidente inocente. Houve armadilha. Chicão ficou mudo. Pela primeira vez, não sabia o que levar adiante. E quando ainda pairava o peso daquela revelação, um novo trovão rebentou pela porta da padaria. Antônio, o irmão de Aristides, irrompeu em fúria, berrando diante dos fregueses. Que porra é essa de adotar um desconhecido? Um monstro desfigurado, um andarilho. Eu também sou dono desta padaria e vou resolver essa palhaçada no tribunal. As palavras foram a gota d'água. O sangue de Aristides ferveu. E o homem que sempre se orgulhara da calma perdeu-se num abismo de raiva contida por anos. Avançou sobre o irmão como fera acuada, e seus punhos desferiram golpes impiedosos. A cada soco sua voz explodia, rasgando o silêncio da padaria. Ele é meu filho. Essa padaria é minha. Não te devo satisfações, seu filho da puta. Canalha, ingrato, maldito egoísta dos infernos. Antônio cambaleava, o rosto já coberto de sangue, até que, exausto e vencido, tombou desmaiado diante dos fregueses atônitos. Os filhos de Aristides, em choque, tiveram que arrancar o pai de cima do irmão. Mas a explosão teve um preço. O corpo de Aristides, tomado por uma crise de hipertensão, cedeu. Sentou-se pesadamente, pediu um copo de água com açúcar e, quebrado, chorou como uma criança. As lágrimas corriam quentes, misto de arrependimento e revolta. Levantando os olhos para o alto, pediu perdão a Deus, dizendo que sua paciência havia chegado ao limite. Confessou que em outro dia qualquer teria se contido, mas que a ofensa contra Silas, somada às velhas feridas causadas por Antônio à própria mãe, fora insuportável. Não pedirei desculpas, murmurou entre soluços. Fiz o que estava entalado na minha garganta há anos. Quando recuperou o fôlego, anunciou a decisão diante dos filhos. Buscaria a mãe no asilo. Ela não viveria mais esquecida e sozinha. Viria morar em sua casa, no quarto que fora de Paulo. Silas, que escolhera dormir na padaria por causa das madrugadas de trabalho, havia lhe dado, sem saber, a oportunidade de reparar uma injustiça antiga. Naquele instante, entre a dor, a violência e a fé, Aristides parecia carregar sobre si o peso de gerações. Um homem que ao mesmo tempo se quebrava e se refazia.
Há instantes em que a razão se depara com seus próprios limites. No frio do centro cirúrgico, algo rompeu a rigidez da ciência. A pele queimada se refez, cicatrizes se dissolveram e um homem renasceu diante de olhos acostumados à lógica. O acontecimento não foi apenas cura, mas revelação. Mostrou que a ciência é ponte, mas não fim. Mostrou que a fé não é ausência de razão, mas chama que ilumina onde a lógica não alcança. O jovem médico, que trazia no corpo a força do campo e na alma a devoção do crente, entendeu ali que o bisturi não corta sem a bênção do invisível. E os demais, homens e mulheres formados na descrença metódica, experimentaram a humildade diante do inexplicável. No renascer de Silas, o humano tocou o divino. No milagre de sua carne refeita, todos perceberam que o universo guarda segredos que não cabem em fórmulas ou microscópios. E por um instante, ciência e fé dançaram juntas, reconhecendo-se como irmãs. O infinito soprou sua presença ali. E o silêncio que se seguiu foi mais eloquente do que qualquer discurso. A vida tantas vezes se revela como tribunal invisível. Não são sempre os juízes de toga que sentenciam, mas a própria consciência que pesa, julga e condena. Eduardo acreditava caminhar seguro, dono de si, até que a inveja corroeu-lhe as entranhas como fermento azedo na massa. A confiança perdida é como cristal quebrado. Por mais que se junte, jamais volta a ser inteiro. Aristides, ao repreender, tornou-se a voz da justiça dura e da dor contida de um pai que luta contra os próprios pesadelos. Não havia ódio em sua ameaça, mas a fúria de quem protege com unhas e sangue aquilo que ama. E então o destino, em sua estranha geometria, escreveu no asfalto o fim de um homem que já havia morrido por dentro. A morte de Eduardo não foi apenas acidente, foi símbolo. Assim, no silêncio que paira após o último sopro, permanece uma lição. A inveja é um fogo lento. Corrói amizades, seca afetos, amarga talentos. Quem alimenta, cedo ou tarde, se perde em seu próprio incêndio. A vida às vezes se condensa em um só instante, onde séculos de silêncio se quebram. Aristides, homem de calma e fé, foi tragado por um turbilhão de lembranças, mágoas e injustiças acumuladas. O irmão que o afrontava não era apenas Antônio, mas a memória de velhas feridas, a sombra de uma mãe abandonada, a dor de um filho ameaçado. No soco desferido não estavam apenas os punhos, estavam décadas de silêncio engasgado. Mas a violência nunca liberta, ela cobra o preço no corpo e na alma. O coração de Aristides cedeu, e as lágrimas que vieram depois eram confissão e oração, revolta e arrependimento misturados. No entanto, até na queda, a revelação. Entre soluços, Aristides descobriu que a maior luta não era contra o irmão, nem contra Eduardo, mas contra a injustiça que deixara sua mãe esquecida, contra as correntes invisíveis do passado que ainda o acorrentavam. Ali, no chão da padaria manchada de sangue e lágrimas, compreendeu que a redenção se encontra na reparação, não na vingança. Ao decidir trazer a mãe para casa, deu um passo rumo à cura. Assim é o destino humano. Frágil, contraditório, feito de erros e lampejos de fé. Um homem pode quebrar-se num dia e no mesmo dia começar a refazer-se. Pois a vida não é linha reta. É moinho movido por águas turvas que ainda assim pode moer o grão da esperança. No frio da sala, um corpo a sangrar, feridas do tempo, marcas no olhar. Mãos dos doutores buscam na razão o que só se vê pela fé da devoção. Um jovem crente com prece no peito rasga o silêncio com gesto perfeito. Entoa o Pai Nosso, ecumênica oração. Eis a ciência e o milagre em união. A pele se renova, cicatriz se desfez. Acontece o inesperado mais uma vez. A ciência se curvou, o mistério surgiu. Na sala em silêncio foi o que se viu. Águas passadas não movem moinho, mas quando carrega o peso da dor,
logo se refaz do peso da vida e na busca da paz, na prática do perdão verdadeiro, renasce o homem por inteiro.